nós vamos continuar o tema, o poder de Deus. E hoje, a nossa mensagem é: use o poder espiritual que lhe foi conferido. Então, já é seu, já lhe pertence, mas a questão é, você precisa usar, ok? A questão é usar. E, primeiramente, eu e você temos que ter consciência de que estamos numa guerra espiritual. A guerra existe, é real, ela está aí, e nós, por estarmos ainda neste corpo terreno, por ainda possuirmos uma natureza que não foi redimida na área da alma, e por estarmos aqui no mundo, nós somos atacados. Quer queiramos ou não, isso é uma realidade, ok? Mas como tudo começa em Deus, que é todo-poderoso, em seu reino do bem, Deus tem um arqui-inimigo, um inimigo no último grau, mais elevado, chamado Satanás, que é o Senhor com S minúsculo do reino das trevas. As pessoas que estão vivas aqui na terra escolhem e entram para o reino de Deus, ou permanecem no reino das trevas, porque já nascem nele. Pelo próprio nascimento físico, não nasce salvo, nasce precisando de salvação, né? Porque traz o pecado da raça em seu espírito. Aqueles que são cidadãos do reino de Deus são atacados todo o tempo. Ponto. Não é opcional. Não tem como se esconder. Não tem como evitar. Você é atacado. E quem nos ataca? Os demônios, que são servos de Satanás, e as pessoas endemoniadas, que servem a Satanás. Então, tanto do lado espiritual dos demônios, mas também através de pessoas. No domingo passado foi falado sobre as armas da nossa batalha, e eu vou ter que entrar um pouco novamente nesse assunto, porque faz parte do uso do poder que já nos foi conferido. Cabe aos cristãos ou filhos de Deus em Cristo Jesus se levantarem, se posicionarem armados e preparados para batalhar contra as forças do mal. Então, a guerra está aí. As forças do mal estão aí. Cabe a nós fazer a nossa parte, ok? Deus já nos deu armas poderosas em Cristo Jesus para vencermos o reino das trevas, o inimigo,
o exército das trevas. E nós vimos isso no texto de Efésios 6, 10 a 18. Em Marcos 16, 17, lemos: estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. E esses que creem no nome do Senhor Jesus Cristo vão expulsar demônios. Então, a batalha espiritual, ela requer a expulsão dos demônios. Saiba que os demônios são espíritos, né? São invisíveis. E a não ser que Deus nos conceda aí a capacidade de vê-los. E as armas que usamos contra eles, portanto, são espirituais. A guerra é espiritual, as armas são espirituais, o inimigo é espiritual. E não há outra opção. Temos que guerrear. Ou então sofremos ferimentos e perdas graves nessa batalha contra Satanás. Em tempo de guerra, não há possibilidade de tirar férias, de descansar preguiçosamente, depor armas ou ser indolente. Não há possibilidade disso. O inimigo só será derrotado através de soldados, de guerreiros, que pertencem ao reino de Deus, que estão usando as armas certas para o combate. Então, tem que ser soldado, tem que ser guerreiro do reino de Deus para poder estar nesta guerra. Fonte do poder para guerrear. Qual é a base? Qual é o fundamento que nos dá o direito de entrar nesta guerra para sermos mais do que vitoriosos? Primeira exigência, passar pelo novo nascimento. Tem que crer em Jesus e ser salvo por meio da fé nele e em seu sacrifício substituto. Só é soldado do exército de Cristo quem tem aliança com Jesus. Sem estar em aliança, nem se deve pensar em entrar na guerra. Porque, na verdade, aí já está do lado de lá, não está do lado de Deus, né? Segundo, a força ou poder para guerrear vem do Senhor Jesus Cristo. E é em seu nome que nós avançamos sobre os demônios. Ninguém vai por méritos próprios, ninguém vai pelo seu próprio nome, mas somente através do nome do Senhor Jesus Cristo nós podemos guerrear e vencer o inimigo. O mesmo poder, isso também foi dito no domingo passado, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, este poder foi dado à igreja. Você pode imaginar que tamanho tem esse poder, a grandeza desse poder, que arrancou o Senhor Jesus do Hades, vivo, ressurreto, vitorioso sobre Satanás, sobre a morte, sobre o inferno, sobre os demônios. É o mesmo poder que está com a igreja, porque a igreja é o
corpo de Cristo. E ele colocou Satanás e seus demônios debaixo dos pés. E os pés estão no corpo. Portanto, está com a igreja, conosco. E a grande prova disso é que no nosso espírito recriado está o Espírito Santo, que é Deus mesmo, vivendo aqui dentro de nós. E é Ele que nos dá a vitória. É Ele que é maior e que está em nós, né? Agora o ponto: como ativar esse poder que está em nós? Como ativar? Ele está aí, mas pode estar inativo. E então você apanha na guerra. Tem que ativar esse poder para poder sair vitorioso. Primeiramente, deve haver premente, intensa, rápida busca pela renovação da sua mente. É urgente que você pense alinhado com a palavra de Deus. Vocês vão ver que tudo que eu vou falar aqui vai se referir à mente. Então preste atenção. Tudo que nós pensamos deve estar alinhado com a palavra de Deus. Se nós somos de Deus, se estamos no reino de Deus, a constituição do reino de Deus deve nos guiar, que é a palavra, a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento, que fala da igreja. Examinar os pensamentos e rejeitar todos aqueles que não se enquadram com a palavra de Deus. Você tem que fazer isso todo o tempo. Todo o tempo examine seus pensamentos e compare-os com a palavra de Deus. Devemos levar cada pensamento em obediência a Cristo. Segundo aos Coríntios 10:5 fala isso. Quem deve julgar se os nossos pensamentos são corretos? Quem? Deus e sua palavra. Deus é aquele que sonda o nosso interior, que conhece os pensamentos e intenções do nosso coração. Para ativar o poder que já está em nós, que já nos foi conferido, o soldado, depois de batalhar no nível da mente, deve descer aos compartimentos, lá escondidos, como nós falamos do iceberg, os compartimentos da alma, e ali passar em revista os sentimentos e as atitudes. Você examina você. É melhor que você faça isso do que outros te examinem. Examine todos os seus sentimentos, todas as suas atitudes, compare-os com a palavra de Deus e veja se estão corretos ou não.
se devem ser extirpados, removidos, substituídos. Deve haver arrependimento onde há pecado. Arrependimento deve ser seguido de confissão, de pedido de perdão e de mudança. Por exemplo, onde há rancor, isso deve sair, ser substituído por amor. Onde há ódio, deve ser substituído por perdão. Onde há desobediência, substituído pela obediência. Onde há injustiça, deve ser substituído pela justiça. Onde há mentira, deve ser substituído pela verdade. E assim por diante. Substitua maus comportamentos por bons comportamentos. Muda! Não insista em ser a mesma pessoa, errando todo o tempo. Porque você abre brecha para o inimigo, você não vai ter autoridade na guerra. Nenhum cativo pode libertar outro cativo. Para ativar o poder que já nos foi dado, deve haver busca intensa por comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Intimidade, comunhão. Como? Pela oração. Pela meditação, pelo estar na presença do Senhor, ali fechado com Ele, meditando em seus atributos eternos e imutáveis, buscando a face do Senhor. Entre na sua presença com ações de graças, com louvor, com adoração, com entrega, com consagração. E sempre que nós estamos nessa intimidade com o Senhor, cresce em nós a consciência da sua santidade, da sua perfeição. E nós nos vemos o quão pequenos somos diante dEle, como dependemos dEle, como precisamos da sua graça. Você se enxerga, você vê quem você é realmente. Quanto mais tempo passamos em sua presença, maior será a nossa transformação à imagem de Cristo. Passa tempo com Ele, que você vai se parecer com Ele. Para ativar o poder que já nos foi conferido, saiba que o furor da guerra exige cuidadosa proteção através da armadura que foi concedida por Deus. Deus sabe o nível da guerra. Deus sabe com quem nós estamos lidando. Deus sabe. E Ele nos capacita através dessa armadura, que ela é mais de defesa, com apenas uma peça que é de ataque, que é a espada. O uso da armadura de Deus nos confere força,
resistência até a vitória completa. Nenhum soldado vai à guerra vestido de qualquer jeito. Existe farda, existe equipamento. Já viu o soldado moderno? Quanta coisa ele carrega naquele corpo? Ele vai equipado. Assim também o crente em Cristo Jesus. O diabo lidera um exército organizado, dentro de uma hierarquia estabelecida. O grito de guerra do Satanás, do diabo, é contra a igreja. É a igreja que ele quer destruir. É você, crente em Cristo Jesus. Você é o alvo dele. No primeiro escalão estão principados, que se refere às ordens angelicais superiores das trevas, ok? Que possuem autoridade sobre grandes regiões e muitíssimos seres. Eles formam o gabinete de Satanás. Potestades refere-se a governantes subordinados, dominadores deste mundo tenebroso, ou cosmocrator. Cosmo quer dizer mundo, krator, senhores. Eles são inferiores a principados e potestades. Nesse grupo poderíamos incluir os demônios, esses que atacam os crentes, que possuem pessoas. Há muitos poderes no reino das trevas, com diferentes categorias e poder. Eles guerreiam tanto no primeiro como no segundo céu e também aqui na terra. Mundo tenebroso fala da terra sob o controle das forças más e tenebrosas. Aqui temos seres humanos pecaminosos e os anjos caídos. Nós temos, dentre os seres humanos que estão aqui na terra, aqueles que realmente são instrumentos do diabo, são satânicos, servem a Satanás, adoram a Satanás. É o satanismo, com os seus satanistas. Esses trabalham junto com os demônios para derrotar a igreja, para eliminar a igreja da face da terra. Mas nunca vão conseguir, né? Os demônios são responsáveis por lutarem contra a verdadeira luz do Evangelho de Cristo. Cegar o entendimento das pessoas, endurecendo seus corações e impedindo que recebam a verdade da salvação em Cristo, é o alvo da operação do inimigo. Ele não quer, ele trabalha arduamente para que as pessoas não recebam o evangelho puro de Cristo. Se for falso, se for misturado, se for contaminado, ok. Eles não se importam, porque não vai levar ninguém para o céu. Mas se for o evangelho puro, aí sim eles se levantam contra. E eles são responsáveis pelas religiões pagãs, pelas falsas religiões que há no mundo. O nível da guerra que travamos contra Satanás exige disciplina.
todo soldado deve ser disciplinado no uso completo da armadura de proteção. Por exemplo, eu não sei, eu não sou homem, nunca estive no tiro de guerra, mas os homens aqui que passaram por isso devem saber que treinamento dos mais leves que receberam, né, exigia disciplina. Exigia disciplina quanto ao uniforme, não era? A bota sempre bem, né, apresentável. O uniforme impecável, horário para estar ali na posição, prontidão, obediência à autoridade, disciplina. Soldado é disciplinado. E nós precisamos cuidar, né, para que essa disciplina aí esteja entranhada em nós. Revista-se com a verdade de Deus, a fim de reconhecer o engano de Satanás. Por onde o engano vai entrar? Pela mente, pelo pensamento. Então, por isso, examinar o pensamento, para ver se ele é verdadeiro, se realmente há fundamento, né, naquilo que está sendo pensado. Porque se você não fizer isso, o engano entra, vai se infiltrando, vai penetrando, vai criando raízes. E a sua mente vai sendo tomada. Jesus intercedeu por nós dizendo: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Somente a palavra de Deus é a verdade absoluta. E isso é o mesmo que nós falamos sempre, de renovar a nossa mente. Então, temos que substituir os pensamentos de engano, mentirosos, misturados, contaminados, substituir por pensamentos alinhados com a verdade de Deus. Outra peça da armadura que também foi falada aqui é a couraça, né, que protege os órgãos vitais. E qual é o órgão vital do crente? Nós temos que pôr isso em palavras que nós podemos entender, gente. A couraça, ela vai proteger coração, pulmão, fígado, a parte de cima do abdômen, órgãos vitais. Se você perder um braço na guerra, você não morre. Mas se o seu coração for perfurado, você morre. Qual parte da armadura é vital? O conhecimento de quem você é em Cristo Jesus. A sua nova realidade em Cristo. Quem é você? Quem você é? Em Cristo. Não pode perder isso de vista. Nem um segundo. Senão, ele te derrota. Se você sabe que é filho de Deus,
salvo em Cristo Jesus, que seu espírito foi recriado, que você tem uma herança com Deus, ele não te abala. Mas se você perder isso de vista, já era. Você caiu na armadilha. Você vai pensar errado sobre você mesmo. De fato, quem sou eu? Será que sou salvo? Acho que não. Ele tem razão. Eu já perdi a salvação. E ele só não faz isso, ele vai além. Ele começa a trazer lembranças do passado, de pecados que você já cometeu, e te acusa de novo. E joga na sua cara. Está vendo? Você é um derrotado. Está vendo? Você não consegue. Você não é crente de verdade. Olha aí. Você pensa isso, você faz aquilo. E ainda são pensamentos que foram lançados que nem sequer são seus. A tática é essa. E se você não identificar, você acaba perdendo no conflito. Então, proteja-se com essa salvação que lhe conferiu justiça em Cristo Jesus. Porque ele vem te acusando. Mas você sabe quem você é. E você rebate. Não, eu sou justo em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para mim porque eu estou em Cristo. Arreda! Sai da minha presença! Mantenha consciência desse fato. Nenhum engano pode perturbar a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Nunca perca de vista quem você é em Jesus Cristo. Se você perder a sua nova identidade em Cristo, você perde a guerra contra Satanás. E também, se houver algum pecado que ele te acuse, você precisa se arrepender, pedir perdão e ponto. Receber o perdão de Deus. Se for um pecado que você já se arrependeu, já pediu perdão e ele vem jogando na sua cara de novo, fala, ei, esse pecado já houve arrependimento, já houve confissão, já houve perdão, então sai daqui. Essa seta não me alcança, não. Enquanto você cumpre a grande comissão, que é a nossa missão de vida, você tem que manter os seus pés calçados com o evangelho da paz. Pés é o órgão de locomoção. Os pés nos levam até as pessoas que nós devemos evangelizar. Mas, para fazer isso, olha aí uma exigência. Você tem que ser um pacificador. Você tem que estar primeiramente em paz com Deus. Pelo novo nascimento você entra em paz com Deus. Senão você continua sendo inimigo de Deus. Aí não tem como, né? Querer usar armadura se você é inimigo de Deus. Então, paz com Deus, paz com você mesmo e paz com os seus semelhantes. Não venha para a guerra odiando pessoas. Não venha para a guerra ressentido com pessoas, porque aí você vai apanhar do diabo.
Porque o Evangelho é muito claro. Nós temos que perdoar os nossos inimigos. Só não temos paz com Satanás e seus demônios. Com ele, não. Mantemos paz com pessoas porque carne e sangue não são nossos inimigos. Os demônios são espíritos. Ok? Outra coisa, agarre-se firme à fé salvadora. É a repetição, irmãos, é uma repetição. Fé salvadora em Cristo Jesus. Você foi salvo pela fé, não por méritos próprios. Na batalha espiritual, os demônios gostam muito de jogar acusações para cima de nós, tá? E quem é você? O que você está pensando? Que você veio me enfrentar? Quantas vezes eu já não ouvi isso? Quem é você? Ele fala pela pessoa endemoniada. Quem é você? Eu, em mim mesma, não sou ninguém. Mas em Cristo, eu sou filha de Deus. E, portanto, eu tenho autoridade aqui. Eu falo em nome de Jesus, eu não falo no meu nome. Estão entendendo? Se eu não tiver essa fé de que eu fui salva em Cristo Jesus, aí pode balançar na presença do inimigo. Porque ele vem atacando, acusando e usando o endemoniado para falar com você. Nada alcançamos por méritos próprios, mas tudo por meio de Cristo e do seu sacrifício substituto por nós. Aleluias, né? Glória a Deus. Nesse aspecto, o inimigo, ele usa 3 formas de ataques, que é incredulidade, dúvida e medo. Ele sempre lança isso contra nós para nos perturbar, nos deixar desequilibrados. E os dardos inflamados de Satanás vêm em forma de pensamentos mentirosos. Uma coisa que você precisa urgentemente descobrir é que há pensamentos demoníacos que são lançados na sua mente. De fora, não é de dentro de você. Entendeu? E se você não identificar esses pensamentos, você não reage contra eles em nome de Jesus. Então, precisa estar muito atento. A palavra de Deus, ela protege a nossa mente contra esses pensamentos enganosos. Proteja a sua mente. Olha, eu não estou saindo da mente, gente. Mente, a sede da alma, a sede da batalha espiritual. Proteja a sua mente através de uma confiança inabalável em Deus. Pelo fato que Ele recriou o seu espírito, que ali o pecado foi arrancado, ali você se tornou justo, filho, reconciliado com Deus, e ali habita o Espírito Santo, que é maior do que aquele que está no mundo. Amém, aleluias. Agora essa é uma parte ativa. O resto é tudo que eu falei é defesa.
Há uma parte que é ativa, é que você tem que abrir a boca e falar em linha com a palavra de Deus. Não existe guerra contra demônios de boca fechada. Não existe. Tem que abrir a boca. Tem que falar. E falar alto e em bom tom. Estão entendendo? Você jamais chega para o demônio. Ó, demôniozinho, por favor, olha, é melhor você ir embora, sai daqui, entendeu? Faz isso, por favor. Jamais fale assim com o demônio. Ele não respeita um guerreiro desse tipo. Ele vai rir, caçoar de você, zombar de você. Com o demônio se fala com autoridade. E em bom tom, voz alta. Nós temos que falar de acordo com o que está na palavra de Deus. Como que Jesus venceu Satanás na tentação? Está escrito. Onde? Na Bíblia, nas Escrituras. E é o mesmo que nós temos que fazer. Paul Trulin, ele disse, guerreiros não choramingam, eles lutam. Guerreiros não lamentam, eles vencem. Guerreiros não têm medo, eles enfrentam o desafio da batalha espiritual. Olhemos rapidamente para Davi e Golias. Davi não conseguiu se conter diante das provocações de Golias, lá em 1 Samuel 17, 23 a 30. A vitória na guerra espiritual também é impossível sem a oração, o suprimento da oração. Vigiar e orar andam de mãos dadas. Nenhum soldado vence a guerra sem oração. Então, uma vida de oração, uma vida rendida ao Senhor, uma vida de dependência do Espírito Santo para receber comando, para receber dons, 2 dons fundamentais na libertação. O dom do discernimento de espíritos e o dom da palavra de conhecimento. 2 dons que são necessários numa libertação, seja de pessoas ou seja num redimindo a terra. Se você não sabe o que é isso, nós temos praticado redimindo a terra em locais onde percebemos a influência, ingerência de demônios. O diabo treme quando vê o mais fraco santo de Deus de joelhos. Se há uma coisa que o diabo detesta, odeia, é crente que ora. Os que não oram, ele nem se importa, mas os que oram mexem com o inferno, ok? E nós precisamos nos manter também vigilantes, porque os ataques vêm de formas diferentes todo o tempo e nós precisamos estar atentos. Outra coisa, na guerra, não existe exército de um soldado. Você já viu algum exército de um único soldado? Não.
é coletivo. Exército é coletivo. E a igreja é o exército de Deus aqui na terra. Então, ninguém ganha a guerra sozinho. Nós precisamos estar junto com outros soldados para guerrear. Principalmente quando avaliamos o nível da força, né, do outro lado. Nós precisamos também estar bem preparados, ok? Pergunto, o que você está enfrentando hoje? Talvez os desafios que em sua vida hoje sejam maiores, né, do que outros que você já enfrentou no passado. Mas saiba que Deus tem vitória para você. Ele já garantiu a sua vitória. E só Ele tem os recursos necessários para que você seja vencedor. Não tenha medo, não recue, concentre-se em Deus e em sua palavra. Lembre-se que a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. E nós estamos do seu lado. Dependemos inteiramente dele. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. O diabo já foi derrotado por Jesus. Já foi. Mas ele age como se isso não tivesse acontecido. E aí leva vantagem sobre crentes ignorantes, que estão distraídos, que não sabem nada a respeito de batalha espiritual. Não hesite em ir à guerra. Não hesite. Saia na frente do diabo. Entendeu? Saia na frente. Como Davi fez, ele não hesitou em lutar contra Golias. Na verdade, ele correu em direção a Golias. Não deixe os demônios roubarem suas finanças, sua saúde, sua paz, seus relacionamentos. Não assista a isso passivamente. Está te roubando? Levante-se, vá contra ele. Faça guerra. Diga com autoridade ao espírito do mal que está atuando contra você: sai daqui em nome de Jesus. Solta isso, solta aquilo, em nome de Jesus. Você tem que guerrear. Dependa do dom do discernimento de espírito e da palavra de conhecimento para discernir, identificar que tipo de espírito está atuando contra você ou contra outras pessoas. Eu entro em guerra com demônios por outras pessoas, não por mim, mas também por mim. Entende? Esse é o nosso papel enquanto estivermos aqui na terra. Outra coisa, toda pessoa liberta ou território conquistado para o Senhor deve ser mantido limpo de demônios. Senão eles voltam. A casa fica vazia. Você não enche com oração, não enche com santificação, não enche com a palavra de Deus, com louvor. Eles voltam. Está na Bíblia.
É você que tem que manter o território limpo, para que eles não se atrevam a entrar novamente, ok? Uma pessoa liberta, ela precisa ser discipulada, ensinada, treinada para ser guerreiro, guerreira espiritual, para manter o território limpo, a vida limpa de demônios. Todos os filhos de Deus receberam autoridade para usar o nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Arma poderosa, o nome do Senhor Jesus Cristo em nossos lábios. Cabe à igreja avançar contra o inimigo. Eu quero falar rapidamente sobre uma estratégia que o diabo tem usado contra a igreja, que é a depressão. Tá? Ela tem o aspecto de doença, né, dentro da medicina, e que requer tratamento. Mas, por outro lado, os demônios nos levam à depressão. Nós crentes, estou falando da igreja, tá? E não respeita pastor, líder, não respeita ninguém, não. Porque quanto mais eles nos atacam, a intenção é nos levar ao desânimo, à desistência, a julgar a toalha, a desistir, entendeu? E isso é sintoma, né, de doença. Deprime os cristãos quando estes enfrentam perdas, crises financeiras e quebra de relacionamentos. A depressão, ela é paralisante. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Ela tira o ânimo da pessoa para estar na presença de Deus e receber fortalecimento, para ser renovada com o Espírito Santo. Os demônios aproveitam também para trazer à nossa memória. Eles lançam pensamentos na nossa mente, trazendo outras derrotas do passado. Quantas vezes você se pega, né, com aqueles pensamentos de coisas que aconteceram há 30 anos atrás, há não sei quanto tempo, né? Você fica vivenciando novamente aquela derrota, e aquilo te faz um mal terrível. É estratégia demoníaca. Isso não é de Deus, isso é de demônio. E a pessoa, então, fica ali deprimida, sentimento de culpa, baixa autoestima, vira um emaranhado de coisas, né, na mente da pessoa. 1 Coríntios 10, 13, lemos: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, não estamos sozinhos na guerra, o Senhor está conosco, né? E o apóstolo Paulo, por exemplo, foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi preso, mas ele não ficou deprimido. Ele se levantou e disse: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Glória a Deus. Qual era o segredo de Paulo? Ele tinha uma mente programada para a vitória e não para a derrota. Mente.
Ele não permitiu que a sua mente se enchesse de medo, dúvida, preocupação, ira, revolta, autopiedade ou qualquer outro pensamento negativo. Ele estava armado com a mente de Cristo. Sua mente estava cheia das promessas de Deus, garantindo vitória sobre todas as suas circunstâncias. O máximo que já aconteceu e acontece aos crentes é o martírio. Estevão foi apedrejado até a morte. Satanás venceu Estevão? Não! O que caiu ali foi um corpo físico, pó que volta ao pó. E que um dia o Senhor vai dar o corpo glorificado. Nem isso Satanás consegue contra nós. Mas ele não toca no espírito e na alma. Não pode, não é permitido a ele. Do crente, tá? Do crente. Do verdadeiro crente. E eu vou concluir com Romanos 8, 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a aflição, ou o sofrimento, ou a calamidade e tristeza, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados e contados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E ganhamos vitória muito mais excelente por Ele que nos amou. Aleluia! Glória a Deus! Fique em pé. Graças a Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus, por sermos quem a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, aleluias, louvado seja o nosso Deus. Essa é a nossa nova realidade. Não há condenação para nós. Não há. Já fomos salvos em Cristo Jesus. Nesta guerra contra Satanás, nós já vencemos. Nós já triunfamos. A igreja triunfa sobre o inferno, porque o Senhor da igreja já nos deu a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nosso Deus para todos sempre. Aleluias! Saia daqui hoje com o coração de guerreiro. Saia daqui hoje disposta a tomar de volta o que o diabo roubou de você. E a não permitir que ele saqueie a sua vida. Maior é o que está em você. O nome do Senhor Jesus Cristo na sua boca. Põe para correr todo o demônio. Vigia os seus pensamentos. Examina os seus pensamentos. Alinhe seu modo de pensar de acordo com a palavra de Deus. Quem você é em Cristo, o poder que já lhe foi conferido em Cristo Jesus. Abra sua boca, fale à circunstância, fale ao problema. Profetize as bênçãos do Senhor sobre você, sua família, suas finanças, seus negócios, seus parentes, seus amigos. Vá por este mundo tenebroso,
levando a luz de Cristo e a vitória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.